E aí nós vimos que Elias orou a Deus, mandou, você não. Então, bota bastante água assim, bastante água, molha bem. E eu vou botar o sacrifício, vou orar a Deus. E você sai de perto. Porque o meu Deus vai responder. E o olhar eu faz um vale e redor sacramente hóstia. Para você não ter dúvida, seus cabeça frouxa. E eles cavaram e botaram água. E a água corria assim, era meio arenoso lá, meio deserto. A água botava água, a água sumia. Bota mais, para ver se... Não, chega. Nós já estamos satisfeitos com isso, está tudo enxergado. E agora ele orou o céu e o fogo desceu e lambeu até as pedras e as águas que tinha. Amém? Então é assim. Então, naquela época do tabernáculo, o tabernáculo em si era feito do reino animal e vegetal. O tabernáculo em si. O animal era pele de texugo, pele de carneiro, de ovelha, de vaca, e eles teciam e faziam uma cobertura, um telhado. E de certo faziam uma camada, 2 ou 3, de uma maneira tal que podia chover, porque naquela região chovia bem pouco, isso era mais para sombra. E sempre era quente, tanto de dia quanto de noite, não era como aqui no Polo Sul. E isso era do reino. E as estacas, então, eram de madeira, tanto do reino animal e vegetal. Mas o que tinha no tabernáculo era do reino mineral, que era ouro puro. Então, e ali tinha os querubins. Quando o sacerdote ia oferecer sacrifício, no peito do sacerdote tinha uma placa mais ou menos desse tamanho assim, aqui assim, pendurado assim. Ele tinha uma vestimenta e ele carregava aquela placa ali. Nessa placa tinha 12 pedras. 12 pedras, esse aqui é muito miúdo. 12 pedras assim. Isso aqui também é muito grande. 3, 6, 9, 12. Seria mais ou menos um pouco menor que isso aqui. 12 pedras. Simbolizando as 12 tribos de Israel. E essas pedras eram todas elas diferentes no seu tipo de pedra preciosa. Se não me foge a mente, irmãos, está em Êxodo, no capítulo 25. O meu HD está meio enferrujado, está meio lento, mas está indo, espera aí. Êxodo 25. E o sacerdote, porque quem foi escolhido sacerdote foi Arão, aquela vara que era florescida, era a vara que Arão colocou, e foi o escolhido. Isso eu já falei em umas lives passadas, você não assistiu, foi uma pena, mas vocês podem voltar a assistir se tiver um pouco de paciência. E aí Deus disse, coloca no peito de Arão, que são as pedras de juízo. Quando fala de juízo, não fala de condenação, mas fala de justiça. Nem sempre o juízo é condenação, mas de justiça. De equidade entre as 12 tribos de Israel, que quem julgava as tribos era o sacerdote. Por exemplo, o primeiro sacerdote foi o Arão.
que acompanhou Moisés. Mas quando eles entraram na terra prometida, aí foi Samuel, no tempo dos juízes. Samuel foi o último sacerdote. No tempo dos juízes, até Samuel, que foi o último sacerdote, o último juiz, o povo de Israel vivia no regime teocrático. O que significa a palavra teocrático? Deus que comandava e dava as diretrizes para o juiz e para o sacerdote. Por causa disso, tinha aquelas pedras de juízo. Depois de Samuel, que foi o primeiro rei sobre Israel, foi Saul, mudou o governo teocrático para monárquico. E hoje nosso governo é democrático, que vem em palavra que todo governo emana do povo. Teocrático, toda a lei provém de Deus, toda a palavra, todo domínio. E monárquico, toda lei, toda palavra provém do rei. Deu para entender? E agora eu falei no capítulo 25 de Êxodo, né? Êxodo 25. Não é 25. É Êxodo 28. Viu como é bom a gente consultar, às vezes manda marcar e não é, né? Daí pensa que... Êxodo 28, a partir do versículo 30. Eu vou ler, porque não é uma leitura muito extensa e tem que ser devagarinho para nós entender. Se não tiver paciência, o apressado come é cru. Êxodo 28, a partir do versículo 30. Também porás no peitoral do juiz Urim e Tumim. Essa placa chamava-se Urim e Tumim. Para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor continuamente. Deixa eu explicar essa parte aqui, é importante. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que entrava na presença de Deus uma vez por ano para oferecer sacrifício pela família, pelos filhos e por si mesmo. Se lembra que eu cheguei e disse que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram oferecer esse fogo estranho? Em vez de o fogo descer do céu, como aconteceu com Elias, e queimar o sacrifício, o fogo veio nele e morreram os dois torradinhos, fulminados. E só deu aquela bola de fogo que eles morreram e todo o povo de Israel ficou assustado. E se oferecesse fogo estranho em cima do púlpito, cuidado, líder religioso, não ofereça fogo estranho. Essa língua estranha, essa profecia, e fala língua estranha, e revela, e profetiza, e pá daqui, pá de lá. Se isso não é de Deus, não, tu não vai morrer em cima do altar, fisicamente, mas pode morrer espiritualmente. Zela por aquilo que Deus te deu. E quando Arão viu os filhos, porque Arão já tinha entregado o sacerdócio para os filhos, quando Arão viu os filhos fulminados,
Ele botou as duas mãos na cabeça e veio lamentar a morte dos filhos. E Moisés veio correndo atrás. Arão não fala nada. Não fala nada, nem chora, nem fungue, nem respire, nem bufa. Vai que essa praga, ou essa maldição, essa ira de Deus se espalha para todo o povo. Porque Nadab e Abiú queria fazer com que o povo glorificasse a eles, como diz o apóstolo Paulo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. E Arão, com temor e tremor, pegou os filhos torrados e foi sepultar. Então, para apresentar-se diante de Deus, irmãos, meu amigo, em Hebreu diz assim: irmãos, não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semear na carne colhe a corrupção, mas o que semear no Espírito, do Espírito herda a vida eterna. Vamos continuar. Também farás o manto do éfode e tal, de pano azul, colar na cabeça e tal, e varém nas suas bordas. Está falando do manto, tá? E estará sobre Arão, quando ministrares, para que se ouça o seu sonido. A romance, né? Quando entrar perante o santuário, tá. E daí coloca, ele dá assim o tipo da roupa, e na tenda, na saia das vestes, uma espécie de cincerro, tipo romano, fazer assim, ó. Enquanto ele estava ministrando, porque lá fora o povo via que ele estava diante de Deus vivo, e se aquilo parasse, eles tinham na cintura do sacerdote uma corda, porque se parasse é porque ele tinha caído no chão morto, fulminado, e ninguém tinha acesso a não ser o sumo sacerdote para oferecer sacrifício por si mesmo, pela sua família e pelo povo. E se ele fosse fulminado, o povo lá fora ia puxando o corpo dele com uma corda. Responsabilidade quando se prega a palavra de Deus. Ora a Deus e peça a revelação e suba no púlpito com amor, com tremor. Amém? Então esse Urim e Tumim era uma espécie de pedras de sardônica, de líria. Daqui a pouco vou encontrar ali no Apocalipse. Se lembra quando, se não me foge a mente, 38 de Ezequiel, ou 14 de Isaías, quando eu falei que o diabo andava entre as pedras afogueadas, entende? Entre as pedras afogueadas. Ele era o querubim de Deus, até que exaltou-se o seu coração. Em outras palavras, ele... Depois eu vou falar sobre anjo, daí vou voltar a esse assunto. E ele foi lançado na terra, no jardim. Ali não tinha pedras afogueadas. Ali só tinha o reino vegetal. Porque no reino mineral, ele não tinha mais acesso. Por causa disso, as nossas obras devem ser de ouro, de pedra preciosa e de prata. Ouro, santidade, prata, redenção, pedra preciosa, as boas obras. Amém? E aí vai falar de todo tipo de pedra preciosa. Daqui a pouco eu encontro a sardônica, o boro, a esmeralda, a tirsa e tantas quantas mais que eu já esqueci. São mais de 10, 12. Se não me foge a mente, é 12, porque tinha 12 pedras aqui
12 tipos de pedra, potássio. Vamos continuar aqui. Então eu falei, irmãos, que sobre o reino mineral. E aí o tabernáculo era feito mineral. Mas depois nós vamos entrar. Mas depois, mais tarde, só a arca da aliança e do concerto era de ouro puro. E o tabernáculo era vegetal e animal. Entende? Mas quando nós vamos lá para o templo de Jerusalém, templo de Salomão, aí era pouquinha coisa de vegetal e o resto tudo mineral. De ouro, prata, cobre, ferro, entende? Um pouco de madeira de acácia, de cedro do Líbano. Esqueci o nome da outra madeira nobre que eles também faziam os utensílios da casa do Senhor, as vigas e tal, as portas. Só para vocês terem uma ideia, as tábuas do tabernáculo eram tábuas entalhadas uma na outra, como a gente entalha o forro, eram encaixadas uma na outra. E quando ela era encaixada, ela era revestida aquela parte ali de ouro. E quando se olhava do lado de fora, tu não sabia que era de cedro do Líbano, ou de madeira de acácia, não me lembro agora, porque era ouro só, símbolo da santidade. Irmão, eu tenho um estudo do tabernáculo. Se você não conhecer o livro de Levítico, você não vai conhecer a Bíblia nunca. Eu fiquei mais de 6 meses ensinando só Levítico. Ali tem toda a vontade de Deus na vida do homem. Todos os 613 mandamentos espalhados na lei moral, cerimonial e penal. Toda a ordem de sacrifício. Toda a ordem de asseio do corpo. Toda a maneira de você se alimentar de carnes puras e impuras, de aves puras e impuras, de peixes puros e impuros. Os impuros são os predadores, tanto o peixe como as aves, como os répteis. É sério. Se todos nós vivêssemos como é que diz, na dieta mediterrânea, isso não tinha diabetes, não tinha fraqueza nas vistas, não tinha surdez, não tinha colesterol, não tinha triglicerídeo, não tinha problemas hepáticos, problemas renais, intestinais, tiroidismo, próstata e todas essas coisas que atacam principalmente quem é velho. Graças a Deus que não sou velho. Ainda um dia eu vou ficar, se Deus se levar, por enquanto ainda não, porque eu não sinto nada dessas coisas. Não que eu siga a dieta mediterrânea, porque eu aprendi na Bíblia Sagrada que o meu corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo que me habita tem ciúme de mim. Então por que eu vou provocar o Espírito Santo que quando eu preciso dele é que nem o cardiologista, né? Quando dá um problema no coração, tu corre para ele. Quando está com problema na vista, tu corre aquele cuidado da vista, esqueci o nome. Quando está com problema nos dentes, vai correr para o dentista. Entende? E o Espírito Santo sempre fica de lado, porque você sempre
faz bobagem. Conheço uma abençoada ali que fez uma operação no coração, 2 meses depois foi tomar cerveja. O médico liberou, e aquele potencializou os comprimidos, estava todo tomando. Outro dia estava com a vista assim, pior do que um, bem diferente assim, não podia sair, enxergar, tampou as vistas assim, ficou tudo remelento. Vai brincar com fogo, não sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo, pensa que é um pudim de cachaça, aí paga o preço. Aí não culpa nem a mulher, nem o médico, estou olhando ali se já passou. Já passou. Já passou. Ou como continuar, não tem problema, não tem pressa.